que é a greve de fome do Rodrigo Pilha, né, cara? Uma situação dramática. Ele está preso há mais de 3 meses porque protestou contra Jair Bolsonaro. Teve uma ordem de... Aliás, até agora a Carmen Lúcia não decidiu se ele pode ou não conceder uma entrevista à TV 247, progrediu para o regime aberto, mas simplesmente a administração penitenciária do Distrito Federal não cumpre. Ontem ele iniciou uma greve de fome. Eu sei que você manteve contato com o advogado do Pilha também, então queria já trazer essa denúncia e a gente começar debatendo por esse tema. Tá certo, nós entrevistamos no Boa Noite de quinta-feira o Thiago Turbay, que é o advogado do Pilha, e ele ele detalhou, essa entrevista está disponível aí no Boa Noite, ele detalhou a situação jurídica absurda do Pilha. O que acontece? O Pilha, todos nós sabemos que ele está preso porque ele estava com mais 4 pessoas e foram colocar uma faixa lá em Brasília e que chamava o Bolsonaro pelo que ele é, genocida. Aí a polícia militar, certamente policiais bolsonaristas, prenderam os 5 e tentaram enquadrá-los na Lei de Segurança Nacional. A polícia não viu razão para isso, para a Lei de Segurança Nacional, e dispensou todos, exceto o Pilha, porque o Pilha ele tinha uma condenação por delito de trânsito e também por desacato, que é um absurdo, porque numa manifestação ele respondeu a um policial e acabou enquadrado por desacato, e são delitos de pouca gravidade, nenhuma gravidade, pouca gravidade, de menor potencial ofensivo, como os advogados chamam. E aí ele foi preso por isso. Uma pena somada, dava 2 anos e alguma coisa, ele foi preso por isso. Quando ele entrou na prisão, quando ele foi levado para Papuda, ele foi recebido. Os agentes penitenciários o torturaram, e justamente por ele ser um ativista político, por ser de esquerda. E aí ele foi torturado e denunciou, continuou no sistema, depois recebeu o regime semiaberto. O que acontece agora é que ele progrediu de regime, isto é, ele vai para casa, ele deve ir para casa, a lei diz que ele deve ir para casa, mas estão castigando o Pilha, provavelmente por ele ter denunciado, por a razão de ser de esquerda, e por ter denunciado a tortura. E aí o que fez o juiz, em vez de deferir, enviou para uma outra vara que tem que emitir um papel, algo burocrático, para simplesmente preencher esse papel, e o Pilha vai para casa. E o Pilha sai. E o que fizeram? Vão deixar por mais 10 dias, desde que tomou essa decisão, para 10 dias para fazer uma outra audiência, enquanto isso ele continua preso. Isso é desesperador para quem está na situação como ele está. E então ele agora legitimamente faz um protesto que é a greve de fome. Foi isso que aconteceu, aí ele comunicou isso por carta de próprio punho, eu recebi essa carta de punho, né? Tem lá, ele escreve, descrevendo toda a situação dele e dizendo que não vai desistir da luta nunca, mas o que estão fazendo com ele é uma perseguição. Ele foi torturado, preso justamente, torturado, e agora estão negando a ele um benefício que a lei dá. Estão prorrogando, na verdade, está aí. Essa é a carta de próprio punho do Rodrigo Pilha. Ele está muito mal, viu? O advogado dele disse que ele está mal, e é difícil mesmo para qualquer pessoa que se encontra na situação dele. E ele está bastante abatido por isso, e ele reagiu politicamente, que eu vou fazer uma greve de fome até que o judiciário atenda. E ele quer, e ele falou isso para o advogado, iniciar um movimento para denunciar as condições das prisões brasileiras, precaríssimas das prisões brasileiras, a começar pela Papuda. Então, ele quer fazer esse movimento para que as pessoas possam cumprir a pena em locais minimamente decentes. Mas não é isso que ocorre, e é isso que ele vai fazer agora, transformou a prisão dele, que já foi injusta, numa prisão política para denunciar todo o sistema carcerário do Brasil, inclusive com tortura, e isto não é exceção, isto é uma rotina dentro da prisão, e como eu disse, ele foi espancado, torturado por ser um ativista de esquerda, e é isso que ele vai dizer, está proibido de dizer hoje pela justiça, e então o 247, né, Léo, recorreu à justiça, fez um pedido para que ele possa dar entrevista, porque
ele tem o direito a se expressar, né? A liberdade de expressão tem que ser assegurada. Eu acho, inclusive, Joaquim, que esse pedido nosso formulado ao Supremo Tribunal Federal contribuiu para a decisão de soltá-lo, mas acho estranho que a Carmen Lúcia não tenha decidido autorizando a entrevista. Tem algo maior aí nessa história do Pilha que a gente ainda não sabe enxergar completamente. Aí ele vai para a liberdade, mas não pode falar, e eles seguram esse papel burocrático. Na carta ele cita o Zequete, que é aquele verso, né? Podem me prender, podem me bater, podem até me deixar sem comer, que eu não mudo de opinião. Queria agradecer aqui ao Antemo Feliciano, dizendo parabenizo o Joaquim pelo documentário, infelizmente não participei pelo site. Pilha é a amostra do lado obscuro das nossas instituições. Olha só, o Paulo César dizendo, Léo, minha contribuição quase que diária para o 247, farei uma caminhada ouvindo vocês. Agradeço muito, eu também escuto vários programas caminhando, né? Eu adoro escutar o Boa Noite fazendo caminhada também. Emílio está dizendo, aproveitando os absurdos do sistema contra o Rodrigo Pilha, vocês têm notícias sobre Matheus Machado preso no protesto 3 de junho? A mídia não mostra. Eu não tenho informação, mas é importante para a gente correr atrás, porque não é um caso, isso não é um caso único, né, o do Rodrigo Pilha. Exatamente. Eu também não tenho informação, mas ele tá dando aí exatamente uma pauta. Temos que ir atrás disso, saber da situação do preso aí político, né, por protestar. Vamos atrás dessa informação. Para quem acha que o Brasil vive dias normais, Joaquim, então vamos já entrar nesse tema quentíssimo, que é esse aqui, olha só. Advogado de Bolsonaro faz ameaça de morte contra jornalista que revelou o esquema do clã sobre desvio de salários, né? Essa é a Juliana Dalpiva, ela foi ao Boa Noite, se não me engano, na terça-feira dessa semana, e ela estourou aquelas matérias bombásticas com os áudios da turma lá. Deixa eu só fechar esse WhatsApp, senão vai atrapalhar a transmissão aqui. Um dos áudios é uma ex-cunhada que fala que o irmão dela não estava colaborando, não estava dando 90% do salário. O Vacef manda uma carta, não sei se você interpreta dessa maneira, mas quase todo mundo viu como uma ameaça de morte. Quando ele fala assim, olha, se você morasse naqueles países que você admira, Cuba, China, etc. e tal, você seria morta e o seu corpo, e não saberiam nem do seu corpo. Não sei se isso é uma linguagem cifrada para uma ameaça, mas me pareceu óbvio, mas queria te ouvir a respeito disso. Não tem dúvida, é uma ameaça, e isso a gente sabe que também é o modus operandi do crime organizado no Rio de Janeiro, onde está lá o Bolsonaro, onde vive o Bolsonaro. Nós sabemos que essa é uma prática, e o que ele está fazendo é uma ameaça, sim, dizendo, olha, e ninguém nem saberia do seu corpo. Isso a gente sabe que isso ocorre aqui no Brasil.